O Ramadã é um mês muito sagrado, meu irmão. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Respeitados irmãos, na lição anterior nós abordamos o envio de Yunus alayhi salam ao seu povo, o povo de Nínive. Yunus alayhi salam, como dissemos, era um profeta que tanto o Corão como a Bíblia narra a sua história. E dissemos na edição anterior que ele tinha sido enviado para o povo, portanto, dos assírios, e eles rejeitaram a ele como sendo o profeta de Allah e também como trazendo a mensagem da parte de Allah. E quando ele ficou zangado, ficou frustrado e zangou-se por não aceitar as suas instruções, ele abandonou o seu povo e também avisou a eles do castigo iminente da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que ia cair sobre este povo por não acatarem ao seu chamamento. Depois de eles perceberem-se que de facto estava prestes a cair sobre eles o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, este povo rebaixou-se, humilhou-se e mostrou humildade, de forma que até os animais suplicaram o perdão e o arrependimento a Allah subhanahu wa ta'ala. E Yunus alayhi salam abandonou este povo no momento da sua zanga, da sua frustração por este povo não ter aceito a sua mensagem. E, portanto, por causa deste arrependimento deste povo, Allah subhanahu wa ta'ala aliviou a eles e aceitou o seu arrependimento, aliviando a eles deste castigo que estava prestes a cair sobre eles. E Allah fala no Corão acerca do castigo que estava previsto para este povo, mas devido à sua crença, à sua fé em Allah, então Allah afastou deles o castigo. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ولما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Portanto, Allah aqui aborda a questão deles pelo facto de eles terem se rebelado às suas orientações e posteriormente terem se arrependido da situação em que eles se encontravam, de desvio total. Então Allah subhanahu wa ta'ala, por causa deste arrependimento, afastou deles este castigo e em troca concedeu a eles o bem-estar tanto neste mundo como também, como dizem os outros mufassirun, até também esse bem-estar irá acontecer com eles na outra vida. Portanto, e pode-se deduzir disto que este arrependimento deste povo a quem Yunus alayhi salam foi enviado é o único que podemos encontrar na história da humanidade, um povo que por completo um povo por completo, melhor dizendo, aceitou, arrependeu-se dos seus pecados, do desvio onde eles encontravam-se e, portanto, começaram a praticar o bem e aceitaram a mensagem do profeta. Portanto, é o povo de Yunus alayhi salam, estes assírios que, portanto, encontrava-se nesta cidade de Nínive. Consta em algumas passagens que este povo era de aproximadamente mais de 100 mil pessoas, 100 mil habitantes. Algumas narrações falam de 110 mil, outras 120 mil, outras 150 mil e outras narrações 170 mil habitantes desta cidade em que Yunus alayhi salam foi enviado. É o único povo que se conhece na história que por completo se arrependeu do desvio em que se encontravam e desta feita Allah perdoou a eles e concedeu a eles o bem-estar. Por causa da sua crença, do seu arrependimento, da sua sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala afastou deles o castigo desta vida, como também consta das outras narrações que este bem-estar vai prolongar também até ao dia do Qiyamah.
E dizíamos nós que Yunus alayhi salam, quando ficou frustrado, zangou-se por seu povo não aceitar a sua mensagem, ele abandonou, por causa do desespero, ele abandonou este povo e foi se refugiar num outro lugar. E, como dissemos, ele saiu devido à sua frustração por não acatarem as suas recomendações, as palavras divinas que ele trazia. Então, o seu sabr, a sua perseverança, a sua paciência se esgotou, como se diz. E iremos abordar mais à frente, foi um dos motivos para Allah subhanahu wa ta'ala chamar a atenção ao Yunus alayhi salam, e a parte onde que inicia a história, como é que Yunus alayhi salam, a sua história ficou muito conhecida, tanto na Bíblia como no Corão, e este profeta é mencionado, portanto, no Corão, trazendo uma recordação para até ao fim desta humanidade. Iremos abordar isso mais à frente. E, portanto, abandonou este povo, e ao abandonar este povo, ele saiu deste lugar para um outro lugar. E foi apanhar, para poder se afastar do castigo, primeiro para se afastar do castigo, estava iminente nesta cidade, e também como uma forma de mostrar insatisfação e desagrado pelos acontecimentos deste povo, e também pelo castigo que estava iminente, Yunus alayhi salam, ele entrou num barco para se poder estar o mais longe possível deste lugar. E neste barco consta que havia lá muita gente, e o barco, portanto, não estava, tinha excesso de peso, e começou-se a tirar as bagagens, as coisas que estavam no barco para reduzir o excesso de peso. Mas nem com isso este barco não estava a andar como deve ser. E houve necessidade também de diminuir os seus passageiros, de recordar que este barco já estava no meio do mar, e houve necessidade de se diminuir passageiros. Então, quem seria a pessoa que ia ser sacrificada para ser atirada ao mar para reduzir, porque todos morriam, ou tinha que sacrificar algumas pessoas para poder salvar-se a maioria. Então, o Yunus alayhi salam consta que ele ofereceu-se para ser sacrificado. E as pessoas que estavam neste navio, neste barco, sabiam da sua história, e também conheciam-no como uma pessoa devota, como uma pessoa obediente a Allah, não aceitaram que fosse ele sacrificado. Então, para sair desta situação, devia-se fazer uma espécie de sorteio. Quem saísse o seu nome, esse é que devia ser sacrificado e atirar-se ao mar para poder reduzir o peso do barco e para poder o barco navegar à vontade. E no primeiro sorteio saiu o nome de Yunus alayhi salam. E as pessoas reclamaram, disseram que não podia ser ele o sacrificado. Tem de se fazer de novo. Fez a segunda vez, saiu o seu nome. Foi-se a terceira vez, e ali já não havia, portanto, outra saída, senão sacrificar-se Yunus alayhi salam. E foi daí onde que ele foi atirado para o mar, para poder o barco estar a salvo, tanto os passageiros. E este foi um episódio, melhor dizendo, muito interessante, que nos conta também aquilo que deve ser o nosso modelo de vida quando estamos em obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E apesar de as pessoas que estavam neste barco não queriam que fosse ele o sacrificado, por causa da sua condição de profeta, na condição da sua religiosidade e também do seu comportamento, não havia outra forma, porque já se fez de tudo, mas porque Allah tinha destinado que fosse ele a ser atirado ao mar, ele então foi atirado ao mar. E o que aconteceu depois de ser atirado ao mar? Allah subhanahu wa ta'ala enviou um peixe muito grande. É por isso que aqui diz Yunus Sahibul Hud, que este profeta é conhecido como o companheiro do peixe. Então Allah subhanahu wa ta'ala preparou um peixe enorme e ordenou a este peixe que engolisse
o Yunus alayhi salam, e sem que pudesse quebrar os seus ossos, nem que, portanto, desfigurasse a sua pele. E ele esteve dentro deste peixe e, portanto, manteve-se intacto dentro deste peixe. Quando foi engolido por este peixe, manteve-se intacto. Quando ele se apercebeu dentro da barriga do peixe que ele ainda estava vivo, porque ele ficou inconsciente, quando ele se apercebeu que ainda estava vivo, então ele agradeceu a Allah subhanahu wa ta'ala por esta dádiva de ter sido salvo das profundezas do mar e, como se não bastasse, naquela situação em que ele se encontrava, ter transgredido uma orientação de Allah subhanahu wa ta'ala de abandonar o lugar em que foi enviado sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Consta em passagens que, enquanto ele esteve dentro da barriga deste peixe, ele ouviu o tasbih, a glorificação de outras criaturas do mar. Outras criaturas do mar, ele ouviu eles a glorificarem a Allah subhanahu wa ta'ala. E ele ouviu esta glorificação, este tasbih destes animais marinhos que estavam no mar, nas profundezas do mar, e tendo em conta que ele estava nas profundezas em 3 camadas. Primeiro, ele estava na escuridão do próprio peixe. Segunda escuridão é que estava nas profundezas do mar. E a terceira escuridão é que era de noite. Imagina nessa situação como é que a pessoa ia se sentir. Dentro do peixe, na barriga do peixe, nas profundezas do mar e, como se não bastasse, ainda de noite. Portanto, este é um milagre da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós sabemos que, cientificamente, não é possível, vão nos dizer que não é possível, e claro que não é, senão com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, uma pessoa sobreviver neste lugar, nas profundezas do mar, dentro da barriga do peixe e também de noite. E Allah subhanahu wa ta'ala criou todas as condições para que Yunus alayhi salam pudesse arrepender-se e também poder glorificar Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah fez com que ele tivesse a capacidade de escutar a glorificação, o tasbih dos animais marinhos, portanto, que se encontravam neste lugar do mar, das profundezas do mar. Quanto tempo o Yunus alayhi salam permaneceu neste lugar? Consta em algumas narrações, os mufassirun, que ele ficou na barriga do peixe um dia e uma noite. Outros dizem que ficou durante 3 dias. E outros dizem que ficou 7 dias. E outras narrações dizem que ficou 40 dias. Portanto, para nós o mais importante é que Allah menciona que o Yunus alayhi salam, ele ficou dentro da barriga do peixe nestas condições em que nenhum osso se quebrou, ele não teve nenhuma... Continuou são e salvo dentro da barriga do peixe, e foi onde que ele também mostrou o seu arrependimento. E, inshallah, no próximo capítulo iremos falar de como é que ele se arrependeu daquilo que, portanto, veio ser conhecido o Yunus alayhi salam como Sahib al-Hud, e o du'a que ele fez, é que esse du'a fica para a história e fica até ao resto da humanidade. Jonas, o filho de Amitai, um dos profetas de Allah subhanahu wa ta'ala, que foi enviado à cidade de Nínive. Portanto, e na edição passada nós referimos que ele ficou frustrado, ficou zangado e abandonou o seu povo, e como consequência disso ele, portanto, quis abandonar esta cidade para muito longe, devido ao castigo que estava iminente a este povo, que Allah subhanahu wa ta'ala iria fazer cair sobre este povo. E no seu percurso do abandono desta cidade, e com o objetivo de ir o mais distante possível desta cidade, ele subiu a um navio, um barco, e por excesso de peso neste barco, neste navio, havia necessidade de se diminuir o peso, e foi-se diminuindo as bagagens, e houve necessidade de se atirar alguém, sacrificar-se uma pessoa para que o excesso pudesse ser reduzido, para que o navio pudesse navegar facilmente.
e do sorteio que se fez 3 vezes saiu o nome de Yunus alayhi salam, e desta forma foi ele o sacrificado e foi atirado às profundezas do mar. E quando foi a pessoa sacrificada e atirada às profundezas do mar, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu, portanto, melhor dizendo, Allah subhanahu wa ta'ala preparou um peixe e deu ordens a este peixe que engolisse Yunus alayhi salam, mas sem quebrar os seus ossos e sem, portanto, criar nenhuma lesão na sua estrutura física. Yunus alayhi salam permaneceu na barriga deste peixe, segundo algumas narrações, 3 dias, uma noite e um dia, outras narrações 3 dias, e outras dizem 7 dias, e outras ainda 40 dias. E quando o Yunus alayhi salam esteve dentro da barriga deste peixe, nas profundezas do mar, e como se não bastasse, nas noites, em total desespero, ele reconheceu que estava no erro porque ele abandonou a cidade pela qual tinha sido enviado sem orientações de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando ele se apercebe disto, ele fez o seu arrependimento sincero, mostrou o arrependimento sincero e suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala, e dizendo, portanto, como consta no Corão, dizendo as seguintes palavras: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Estas palavras são palavras que aliviaram a sua situação, e essas palavras também são palavras, é um duá que demonstra a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, o reconhecimento da fragilidade, da fraqueza do ser humano, e também demonstrar o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Este duá contemplou sinceridade. É por isso que os ulama dizem que este duá, se ser feito com sinceridade, ele é aceito e também é motivo de Allah subhanahu wa ta'ala afastar, salvar a pessoa da situação em que ele se encontra. Por isso que a pessoa, podemos deduzir deste duá que Yunus alayhi salam fez como sendo o duá para a pessoa se salvar, a pessoa poder se aliviar das dificuldades em que ele se encontrar. Tanto a pessoa que cometeu uma infração, uma pessoa que cometeu algum pecado, e também a pessoa que está num aperto e quiser a salvação, quiser que Allah subhanahu wa ta'ala alivie dessa situação, então recomenda-se que recite este duá com muita sinceridade, dizendo: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Não existe outra divindade merecedora de adoração excepto tu, Allah subhanahu wa ta'ala. Glorificado seja, eu estive dentre as pessoas injustas. Yunus alayhi salam mostrou o seu arrependimento, dizendo que ele foi uma pessoa injusta, não ter cumprido, por ter abandonado a missão sem antes haver uma orientação nesse sentido. E este duá aplica-se em todas as esferas da nossa vida. Quando nós cometemos algum ilícito, quando cometemos algum pecado, quando desobedecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, até quando nós estivermos numa situação de aflição. Então, essa situação que aparece de aflição, porque Allah subhanahu wa ta'ala provavelmente queira te mostrar que você cometeu alguma coisa de errado e a necessidade de você mostrar arrependimento. Pode ser um sinal da parte de Allah para você mostrar arrependimento. Quando isto acontecer, então deve dizer: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Depois de Yunus alayhi salam ter proferido este duá, Allah subhanahu wa ta'ala atendeu a esta súplica, atendeu a este duá e ordenou ao peixe para que tirasse ele da sua barriga portanto, para a praia. E quando o peixe tirou a ele da sua barriga para as margens do mar, ele encontrava-se muito fraco e também debilitado, por não ter passado aquele tempo sem comer e sem beber. Ele estava numa situação crítica, por falta de forças, por falta de alimentação,
Então, e nisto tudo há lições que nós podemos tirar. Então, e Allah subhanahu wa ta'ala, através do seu poder, quando Yunus alayhi salam foi, o peixe tirou a ele da sua barriga para este lugar, para as margens do mar, então Allah subhanahu wa ta'ala fez com que uma aboboreira, portanto, brotasse desse lugar e ele se alimentasse dessa abóbora, e como se não bastasse, e dali daqueles animais que estavam nas montanhas, ele bebesse o leite dessas montanhas. Isto tudo foi feito, Allah fez com que surgisse isso tudo, e é um milagre também da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, para reforçar a profecia de Yunus alayhi salam, fez brotar das margens do mar, portanto, a aboboreira, e também o leite de animais que estavam entre as montanhas, para que Yunus alayhi salam pudesse se alimentar, pudesse fortificar o seu corpo, o seu organismo, de modo que pudesse regressar são e salvo como estava antes. E este foi um milagre de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando ele recuperou as forças, e depois de ter reconhecido o erro que ele cometeu, e Allah subhanahu wa ta'ala ter-lhe agraciado com todas aquelas condições para recuperar as suas forças, então ele voltou para aquele povo que tinha sido enviado para poder chamar a eles a razão. E Allah subhanahu wa ta'ala voltou a atribuir a mesma missão e para aquele povo. Encontrou que aquele povo já era crente, acreditou nele logo da primeira vez, quando Yunus voltou, aquele povo já era crente, como dissemos anteriormente, acreditou nele, abraçou a sua causa e reforçou a sua missão, portanto, quanto a este aspecto de eles mostrar arrependimento e voltarem a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui a questão que alguns mufassirun estão divididos é se o Yunus alayhi salam, depois de sair da barriga do peixe e recuperar as suas forças, Allah enviou ele para esta missão, para este povo. Será que era o mesmo povo que tinha rejeitado a ele ou era um outro povo? Portanto, aqui há duas possibilidades. Pode ser que tenha sido para o mesmo povo, para voltar a recordá-los daquilo que era portanto, deste povo, aquilo que é a sua obrigação para com Allah subhanahu wa ta'ala. Como também pode ser para um novo povo, para poder atender ao chamamento, ao este da'wat, para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. As duas possibilidades são válidas, tanto uma como outra. O importante aqui é que Allah voltou a enviar para este lugar para poder reforçar o seu da'wat. E esta é uma lição que, portanto, podemos também, nós que temos esta missão de fazer o da'wah, que não devemos desistir do trabalho que nos cabe, de transmitir a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, seja para o mesmo povo, ou várias vezes para o mesmo povo ou para outro povo. O importante é que nós devemos sempre transmitir e não devemos ficar desesperados quanto ao apoio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E com isto, esta passagem, não devemos de forma nenhuma dizer que o Yunus alayhi salam, ele foi um profeta com muitas falhas. Por isso que a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam proibiu qualquer que seja a pessoa de dizer que essa pessoa, ou tanto ele como Muhammad, como sendo o melhor que o Yunus alayhi salam. Ele proibiu isto para não se pensar que esta falha que Yunus alayhi salam cometeu, de desobedecer, de abandonar esta cidade sem a permissão, sem uma orientação divina, foi uma das coisas que torna a sua profecia, ou a ele como profeta, um profeta que cometeu falhas. Portanto, o Rasul sallallahu alaihi wasallam proíbe dizer que nós somos melhor que Yunus, seja ele quem for, até ele, o profeta alaihi salatu wassalam, que ele é melhor que Yunus ibn Matta. Portanto, para aquelas pessoas que saem em missões de transmitir a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala,
devem sempre recordar-se dessa história durante a sua missão e de não desistir e sempre pedir o apoio de Allah subhanahu wa ta'ala. E todos nós, em qualquer circunstâncias da vida, devemos sempre recordar o dua do Yunus alayhi salam, dizendo: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. E inshallah iremos na próxima edição falar daquilo que nós podemos tirar como lição desta missão do profeta Yunus alayhi salam para o seu povo. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بارك سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد